ainda tinha que conviver com o ciúme doentio que ele sentia de mim. Resolvi me separar. Mas a minha separação não foi nada fácil. Os meus pais ficaram 20 anos sem falar comigo. E as vizinhas, então? Cada vez que eu passava, eles diziam: rameira, vagabunda, mulher sem moral. Para falar a verdade, a minha relação com a vizinhança já não ia bem mais ou menos um ano antes da minha separação. No dia 11 de novembro de 1886, 4 daqueles 5 anarquistas presos em Chicago iriam ser enforcados. Eu estava inconsolável. Naquela noite, meu pai convidou umas vizinhas para jantar lá em casa. E uma delas, vendo a minha tristeza, teve o desplante de dizer: eu não sei por que tantos lamentos, eles são assassinos, são anarquistas, merecem a forca. Meu sangue subiu, eu não tive dúvida. Eu peguei uma jarrinha de água que estava em cima da mesa e dei um banho de água fria na cara dela. Fora! Fora daqui! Fora daqui ou eu te mato! Eu sei que a situação estava insustentável para mim. Então, um belo dia, eu embalei minhas poucas roupas numa maleta, embrulhei minha máquina de costura e com $5 na bolsa, parti para Nova York. Eu cheguei num domingo, dia 15 de agosto de 1889. Aquele dia fazia um calor impressionante. Eu andei mais ou menos umas 3 horas até chegar na casa de uns tios que moravam lá. Mas assim que cheguei, eu percebi que a minha visita era uma surpresa bem desagradável. Eu me despedi imediatamente e andei outro tanto até achar a casa de um conhecido que frequentava as reuniões do nosso grupo. Naquela mesma noite, ele me levou ao Sachas Café, que era o ponto de encontro dos radicais da cidade. Mal entrei e senti que ali era o meu lugar. Eu tinha 20 anos e tive a certeza que uma nova vida começava. Eu fiz amigos imediatamente. O primeiro deles me encantou. Um jovem anarquista russo chamado Alexandre Berkman. As irmãs Ellen e Anna me ofereceram hospedagem. E eu fechei aquele domingo com chave de ouro, com Berkman me levando para assistir uma conferência de Johann Most. Desde que eu li aqueles jornais que ele publicava lá em Rochester, que tinha muita curiosidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas eu confesso que quando ele chegou, eu fiquei um pouco chocada. Seu rosto era coberto de cicatrizes e sua expressão era muito desagradável. Mas quando ele começou a falar, eu fiquei hipnotizada. Ele tinha o poder da palavra. E através dela mostrava todo o seu poder de sedução. Ficamos amigos íntimos. Namorados mesmo. Nós íamos a festas, a bailes, a óperas. Uma vez, depois de uma audição de Carmen, eu lhe contei sobre a minha antiga professora e o quanto eu tinha ficado feliz quando ela nos levou para ver Il Trovatore. Quando eu terminei meu relato, ele me disse: eu nunca vi uma descrição mais bonita e mais apaixonada sobre as emoções de uma criança. Você tem um enorme talento e um dia se tornará uma grande oradora. Vamos trabalhar nisso e você vai me substituir quando não estiver mais aqui. Naquela noite eu dormi nas nuvens. Meses depois, ele me convidou para fazer uma turnê por Nova York. Pelos Estados Unidos, eu iria para Rochester, Buffalo e Cleveland. A minha missão era explicar aos trabalhadores de que era inútil eles pedirem a redução da jornada de trabalho de 10 para 8 horas. Eu devia dizer-lhe que aquilo era um paliativo, um ganho mesquinho, que não colocava o capitalismo em xeque e que os desviava da sua verdadeira luta. Decorei minha lição e parti, com o coração aos pulos. Em Rochester eu gaguejei um pouco. Em Buffalo eu falei um pouco melhor, mas quando eu cheguei em Cleveland, as palavras saíram de mim com uma facilidade impressionante. Quando eu terminei minha palestra,
um velho operário de cabelos brancos e mãos bem calejadas pediu a palavra. E o que faremos nós, os velhos? Temos que esperar o triunfo do anarquismo para termos 2 horas livres todo dia? Você acha que 2 horas livres para tomar ar puro, para ler um livro, é um ganho tão mesquinho assim? As palavras daquele homem me fizeram ver o quanto era falso o argumento de Most e como eu me encontrava numa situação mais falsa ainda, repetindo as palavras dele como um papagaio, sem ter pensado a respeito. Aquele homem me fez perceber que um corpo sem liberdade jamais poderá usufruir do prazer. Naquele momento eu descobri que o anarquismo não tem fórmula, nem receituário. Ele depende das necessidades de cada indivíduo e das circunstâncias de cada lugar. Eu não vi a hora de voltar a Nova York e contar a Most todas as minhas descobertas. Mas a reação dele não foi nada agradável. Considere-se uma traidora do movimento. Quem não está comigo está contra mim. Eu não podia mais ficar ao lado dele, apesar de reconhecer todo o amor que ele sentia por mim. A minha paixão por Alexandre Berkman, o meu Sacha, nasceu no dia que eu cheguei em Nova York e o vi naquele café. Quanto mais eu o conhecia, mais eu me apaixonava. Nós tínhamos tudo em comum. Ele também era judeu, ele também tinha estudado na Rússia, ele também tinha sido influenciado pelo niilismo. Assim como eu, Sacha era o alvo preferido dos professores. Ele foi expulso do ginásio por ter escrito um panfleto com o seguinte título: Deus não existe. Em pouco tempo passamos a viver juntos. Não, mas dessa vez sem nenhum casamento. Muito pelo contrário, nós formamos uma comunidade. Morávamos eu, Sacha, uma prima dele chamada Ellen e um primo chamado Fédia. Sacha trabalhava numa fábrica de tabaco. Eu passei a costurar por conta própria. Eu vi que assim eu ganhava muito mais e não tinha que me submeter àquela disciplina da fábrica. Ellen também costurava e Fédia pintava quadros. Grande parte do nosso dinheiro era gasto com telas e tintas para a Fédia. E quando ele vendia um quadro, era uma verdadeira festa. Ele vinha com champanhe, bombons, presentes para todo mundo. Mas o Sacha ficava meio contrariado com isso. Tanta gente passando fome, tantos anarquistas precisando de dinheiro e você gastando dinheiro aí com essas futilidades. E Fédia lhe respondia: você não passa de um torturado, de um agoniado, de um fanático que só pensa em sofrer e se martirizar. Onde fica a beleza da vida? Onde fica o prazer de viver? Eu achava que o Sacha tinha lá suas razões, mas eu apoiava a Fédia. Eu sempre achei que lutar pela liberdade e pelo socialismo não significa abrir mão do prazer e da alegria. De que adianta nós fazermos uma revolução se não pudermos dançar? O amor que Fédia sentia pela arte e por tudo que é belo me deixava completamente atraída. Uma vez, depois de posar nua para ele, nós fizemos amor. E desde então nos tornamos amantes. E eu, de repente, me vi amando a 2 homens ao mesmo tempo. Ambos me completavam. Quando eu fui contar a Sacha sobre o meu romance com Fédia, ele me deu a resposta mais maravilhosa que um homem pode dar a uma mulher. Emma, você deve ter toda a liberdade para amar. As coisas na Rússia estavam se radicalizando e nós achamos importante irmos para lá para fortalecermos o movimento operário. Mas para isso nós precisávamos de dinheiro. Vamos abrir uma casa de chá. No começo eles não concordaram muito, mas depois eu acabei convencendo os dois. Alugamos um salão e em pouco tempo a nossa casa de chá era um verdadeiro sucesso. Ninguém resistia aos meus doces e tortas. Nós já estávamos quase com dinheiro para partir quando um acontecimento mudou todos os nossos planos. Em Homestead, perto de Pittsburgh, estourou um verdadeiro conflito entre os trabalhadores da empresa Carnegie Steel e o seu gerente chamado Frick,
que era um verdadeiro crápula. Tudo começou quando o Frick anunciou aos trabalhadores que iria reduzir 18% dos seus salários, alegando que a empresa estava em dificuldades. Os trabalhadores reagiram, entraram em greve e exigiram uma negociação. Mas Frick suspendeu todas as reuniões. Ele se recusava a ouvir o sindicato. Não contente com isso, ele mandou tapar a empresa com enormes tapumes de madeira, fazendo uma verdadeira barricada. No dia 6 de junho de 1892, a empresa iria reiniciar as suas atividades, pois Frick mandou vir de Nova York 300 policiais armados até os dentes. Foi uma verdadeira guerra. Os policiais atiraram durante 11 horas seguidas. Muitos e muitos inocentes foram mortos. Quando Sacha se inteirou dessas notícias pelos jornais, ele me disse: Emma, já não é mais tempo para palavras. É hora de agir. Eu concordei inteiramente com ele. Estava na hora de cometermos um atentado contra o Frick. Ele era o símbolo vivo do capitalismo e sua morte iria dar novo ânimo ao poder operário. Mas para isso, nós precisávamos sair de Nova York. O dono da casa de chá não acreditou quando eu tive que devolver as chaves. Eu disse que tinha uma irmã doente que precisava partir imediatamente. Então fomos para uma praia. E durante uma semana, Sacha fez experimentos para construir uma bomba, segundo a teoria Ciência da Guerra Revolucionária, um livro escrito por Most. Foi uma semana terrível. 1000 perguntas sem resposta vinham à minha cabeça. E se não der certo? E se alguém se ferir? E se Sacha se machucar? E se morrer algum inocente? Será